Nós vamos estar dando início a uma oração. E logo após a oração, nós teremos um louvor antes da ministração da palavra. Logo após o louvor, nós vamos passar a oportunidade para o presbítero Aelso, amém? Está ministrando a palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu estava aqui escutando a todos vocês, né? E eu fiquei pensando assim, nós vamos iniciar agora o culto, nós vamos Boa noite, pessoal. ouvir a palavra de Deus. Boa noite, Sueli, Adriele. E eu fiquei pensando assim, como que pode, meu Deus, o teu povo glorificar o Senhor, sentar para ouvir a tua palavra, muitas das vezes sentindo uma dor, carregando consigo uma enfermidade. É impossível você prestar atenção sentindo dor. Eu gostaria de fazer essa oração inicial pela cura e pela libertação, para que também nada venha te atrapalhar a ouvir a palavra de Deus, que nada venha tirar a tua atenção, nem mesmo uma dor, uma enfermidade. Então eu gostaria nessa noite de unir na mesma fé, no mesmo propósito, unir com todos vocês nessa noite em oração. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela cura. Porque é impossível você adorar o Senhor Jesus sentindo dor. Não é verdade? E nós vamos iniciar com essa oração nessa noite. Amém? Boa noite, graça e paz a todos os irmãos presentes pela sala oficial Expressão Gospel e pelo o nosso canal da YouTube, Família Expressão Gospel Oficial. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós iremos iniciar, para quem está chegando agora, uma oração forte e poderosa para receber a cura de todas as doenças. Lá no Salmo 103, no versículo 3 está escrito: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Talvez você seja uma pessoa que esteja doente. Você está fazendo tratamento, está tomando medicamentos, remédios, está seguindo tudo que o médico orientou. E é claro, você faz bem em seguir o que o médico orienta. Mas mesmo assim, você continua doente. Ou às vezes a doença que você tem é considerada uma doença incurável. Uma doença que não há remédio para curar. Então, meu amigo, quando isso acontece, nós temos que também orar. Nós temos que também buscar a Deus. E aqui nesse salmo está muito claro que Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Então o que quer dizer? Se eu cometo pecado e peço perdão para Deus, Ele perdoa. Mas Deus não somente perdoa os nossos pecados, aqui diz também que Ele cura todas as doenças. Olha que maravilha. Deus, Ele cura todas as doenças. Deus, Ele tem o poder para curar a doença. Então essa oração será nesse sentido. Para você que está doente, ou para você que tem familiar que se encontra doente, o que você vai fazer? Preste atenção. Está dando para me escutar aí? Você que está nos ouvindo pela plataforma do StarMake, pela Família Expressão Gospel Oficial, você que está nos escutando pelo nosso canal
oficial na YouTube. Preste atenção que eu vou falar com você. É o momento que você vai usar a sua fé agora. Tem que ser agora, amém? Você vai preparar um copo com água para ser apresentado nessa oração. Dá tempo você ir lá pegar, amém? Prepara um copo com água. Vai lá correndo na cozinha. Prepara um copo com água. E traz para perto de si. Vamos lá. A Bíblia fala muito sobre a água. E que milagres acontecem. Deus usando a água. Então você vai preparar um copo com água. Para depois dessa oração. Você vai beber ou passar no seu corpo. Aonde tem o problema, essa enfermidade. E essa oração não é para ser ouvida apenas uma vez. Essa oração você vai ouvir sempre. Você vai guardar ela e você vai escolher o horário para ouvir essa oração. Ou de manhã, ou de tarde, ou à noite. E sempre com um copo com água, confiando em Deus. E você vai ver que um milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Então prepare agora o seu copo com água. Ainda dá tempo. E nós vamos agora orar pela sua saúde. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós entramos em tua santa e gloriosa presença, Pai. E é no santo nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nós entramos na tua presença, Pai. A nossa oração forte e poderosa para receber a cura da doença, Senhor. Nós estamos aqui reunidos com nossos irmãos na fé. E é um privilégio, Pai, estarmos aqui. E está escrito na tua palavra que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças. Então, meu Pai, meu Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, Senhor, que tem andado doente, que tenha, meu Deus, tomado medicamentos, remédios, fez tratamentos, já fez até cirurgias, mas mesmo assim ela continua doente. Eu oro, Pai, por essa pessoa, que o médico disse que o problema dela não tem cura, e por isso ela tem sempre agora que tomar remédio. O remédio, Pai, não vai curar. O remédio é apenas para ela não ficar pior, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor é o Deus que perdoa todos os nossos pecados. O Senhor é o Deus que cura, Pai, todas as nossas doenças. Então, meu Pai, eu oro para que o Senhor venha curar essa pessoa agora. Essa pessoa que está ouvindo essa oração, que está com seus joelhos dobrados, que clama ao Senhor junto comigo em oração, Pai, eu peço, meu Deus, que nesse momento, enquanto estou orando aqui, o Senhor venha derramar do teu poder do alto da cabeça até as plantas dos pés. E vem em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo, fazer o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Cura, meu Pai. Tira esse problema que está no corpo, tira essa enfermidade, tira esse caroço, tira esse tumor, tira esse câncer, tira essa dor, Pai, tira essa gordura no fígado, tira, meu Deus, esse reumatismo, tira, meu Deus, essa diabetes, tira essa pressão alta, essa pessoa que muitas das vezes não consegue dormir, que sente dor de cabeça constante, tira, meu Deus, esse problema nos olhos,
nas pernas, esse desgaste nos ossos, Pai. Essa pessoa que o rins parou de funcionar. Tira, meu Deus, essa enfermidade, essa doença, essa dor, Pai. Às vezes é até uma enfermidade maligna, que quando a pessoa, meu Pai, está com essa enfermidade, ela não tem muito tempo de vida. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso. Então vai curando essa pessoa agora. Vai libertando, meu Deus, essa pessoa agora. Vai tirando esse problema, vai tirando essa enfermidade, vai tirando, meu Deus, essa dor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu oro porque eu creio, Pai. Eu oro porque eu acredito. Eu oro porque eu sei que o Senhor tem poder para curar essa pessoa, Pai. Porque muitos eu já vi sendo curado. Muitos eu já vi, Pai, sendo liberto de todos os males, de toda enfermidade. Muitos eu já vi os médicos ficarem admirados porque a doença sumiu, desapareceu, não deu nada no diagnóstico. Então abençoa, Senhor. Aí está o copo com água. Unge agora, Pai, esse copo com água. Coloca o teu poder nessa água, Pai. Para que quando essa pessoa beber ou passar pelo corpo com fé, o milagre aconteça. Sim, meu Pai. O milagre aconteça na vida dessa pessoa. E que teu nome venha a ser exaltado e glorificado na vida dela, meu Pai. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu santo e poderoso Deus. E aqui também, pessoas que colocam seus pedidos em oração. E o teu povo deixa aqui no chat da YouTube, do bom. E passa. Aqui da nossa família, expressão gospel. Se inscreva-se, ações
Você ser avisado quando estiver na plataforma do Star Make, pela sala oficial Expressão Gospel, amém? Vamos prosseguir com o nosso culto Noite da Salvação e eu passo a oportunidade para minha sócia e co-capitã, Glória Maria, para o momento do louvor e após o louvor, o nosso ministrante da noite, presbítero Aelcio, vai estar ministrando a palavra de Deus, amém? Passo a oportunidade para minha co-capitã, Glória Maria. Bem, louvado seja. Louvado seja Deus. Fala comigo, fala Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Nós precisamos te ouvir, Senhor Jesus. Fala ao nosso coração. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Sei que me falas até quando te calas. E ouço na tribulação, lua ao meu coração. E quando eu não sei que direção tomar, eu paro. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer. Nós precisamos te ouvir, Senhor Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor. Usa o nosso irmão nesta noite, Pai, para trazer essa palavra, esse pão descido do céu, que vem nos enriquecer nesta noite, Pai. Pois nós conhecemos a voz do nosso pastor. Toda ovelha conhece, Pai. E nós queremos sentir hoje, nesta noite, aqui neste lugar, através dessa oração tão forte e profunda, Senhor Jesus. Nós teremos também te sentir através da palavra. Nada é mais importante, nós queremos te ouvir, nós só queremos te ouvir falar, Senhor Jesus. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Boa noite, graça e paz. Eu passo a oportunidade ao nosso presbítero, a Elcio. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita glória, muita bênção. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz, uma boa noite a todos na paz. Glória do nosso Senhor Jesus. A oração e o louvor já é uma mensagem, né, para a nossa vida, para o nosso coração, ministração da oração sobre nós, né, com certeza as bênçãos do Senhor descerão sobre falar, porque eu estou meio em dúvida em relação ao tempo, tá bom? É no livro de Jeremias, capítulo de número 22, que se encontra o texto que nós vamos meditar nesta noite. Aquele que tiver a oportunidade de estar aí abrindo a sua Bíblia, ou tiver um outro aparelho para poder acessar o aplicativo da Bíblia, nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Jeremias, capítulo de número 22, para a glória do Senhor nosso Deus. Eu tive medo de não conseguir chegar a tempo para essa importante tarefa, né, de falar da palavra de Deus, esse compromisso tão lindo e tão glorioso que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos permite, né? E está falando ciclo de número 29, para a glória do Senhor nosso Deus. Diz desta forma, o capítulo 22, versículo 29, diz assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nem poderia ser outro tema, outra palavra, outro texto, porque eu ouvindo na oração, a capitã pedindo ao Senhor, fale conosco, nós queremos ouvir a tua palavra, assim como também o louvor, né, entoado aí pela nossa co-capitã, né, que diz, fala comigo, Deus, eu quero só ouvir a tua voz. E aí está, né, o profeta, ele dizendo
esta palavra e repetindo por 2 vezes. Ele diz, ó terra. E depois ele diz, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. É muito glorioso porque a gente ouvir da palavra do Senhor, né? E ele fala e depois ele dá ênfase à sua palavra. Ele faz ressoar, ele faz ecoar aquela palavra, né? Ele dá uma certa urgência, né? Ele coloca como se fosse já estivéssemos atrasados em ouvir a palavra do Senhor. E alguns dizem, meus amados, Deus, ele está dizendo, ouve a palavra do Senhor, mas esse não é um clamor de Deus, diretamente, propriamente dito. Esse é um clamor do profeta. Esse não era o Senhor que estava dizendo, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Até porque diria ele, ouve a minha palavra. Mas esse é um clamor do profeta. O profeta em desespero, o profeta preocupado. Porque o profeta conhecia, né? Ele conhece o Senhor. O profeta, ele sabia que tudo aquilo que Deus ele tinha falado, predito a respeito do povo, se a terra não ouvisse a palavra do Senhor, o Senhor de fato executaria o juízo. Isso é, permitiria que o mal viesse sobre o seu povo. Então, o profeta, sabedor de que o Senhor que disse é poderoso para cumprir, assim como também ele sabia que se o povo ouvisse a palavra do Senhor, o Senhor também cumpriria todas as palavras de bênção que tinham dito sobre o povo. Então, ele, no senso de urgência, ele grita. Esse é como se ele estivesse bradando, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. É como diz, foi até já mencionado isso, é sobre João, né? É a palavra que o Senhor diz ali no Evangelho de João a respeito das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ouvindo elas conhecem a minha voz e seguem-me. A questão toda nos nossos dias, sobretudo, é que tipo de voz que nós estamos ouvindo. Há muitas vozes ecoando. Existem muitas vozes ecoando. A voz que às vezes nós queremos ouvir, ou que às vezes prestamos mais o nosso ouvido, estamos mais dispostos a ouvir, não é a voz de Deus. Às vezes o homem ele está mais desejoso de ouvir a voz que não é a voz do Senhor. Às vezes o homem ele está mais com seus ouvidos atento a ouvir a voz de um amigo. Às vezes a voz do esposo, da esposa, do noivo, da noiva, do namorado. Às vezes o ouvido está mais inclinado a ouvir a voz daquilo que vem trazer benefícios materiais. Às vezes estamos ouvindo a voz dos prazeres ou a voz do dinheiro. Ou às vezes está ouvindo a voz do mundo, ou às vezes até mesmo a voz do diabo. Porque esse também fala e tenta falar conosco, e às vezes tenta nos ludibriar e nos enganar para depois nos tragar, como aconteceu com Eva. Eva, tendo ouvido a voz de Satanás, quando ele diz, mas não é assim. Deus, ele sabe que se você comer do fruto, você não morrerá. Por isso ele diz para você não comer, porque senão você será igual a ele. E ela deu ouvidos. E o Senhor diz, por que deste ouvido?
Porque destes ouvido a voz da serpente comesse do seu fruto. Né? Então, é muito sério essa questão de que voz nós estamos ouvindo. E o Senhor, Ele se preocupa conosco com o fato de que tipo de voz nós estamos ouvindo e se preocupa com o fato de que Ele deseja que nós ouçamos a voz dEle. É a voz dEle. Tanto é que nós olhamos o Senhor dizendo no livro dos Salmos, Salmos 81, versículo 11 e o versículo 12 ali diante, o Senhor diz dessa forma, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. E no versículo 13 do Salmo 81, ele diz, se o meu povo tivesse ouvido a minha voz. Se o meu povo tivesse me ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Mas, meus queridos e amados, pode ter certeza que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que nós não ouçamos a voz do Senhor. De outra maneira, não seria tão difícil. Não seria tão difícil para nós ouvirmos a voz de Deus. E muitas vezes, quando você ouve a voz de Deus e tem certeza que é a voz de Deus que está falando, mesmo assim, às vezes, ele tenta colocar dúvida. Ou quando ele não consegue colocar dúvida, ele tenta roubar aquela palavra do seu coração. Ele tenta tirar do seu coração aquilo que você ouviu de Deus. Ou ele tenta trazer ali uma distração, alguma coisa que te faça esquecer a voz do Senhor. Nós devemos ficar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Porque esse eu tenho certeza, ele fala comigo, ele tem certeza absoluta que ele fala contigo também. Ele fala o teu coração constantemente. Constantemente. De outra maneira, você nem aqui estaria. Porque eu não acredito que alguém possa imaginar eu estou aqui ouvindo a palavra do Senhor não é porque pela minha vontade. Não. Ninguém pode por si próprio decidir ouvir a voz do Senhor. Assim como nós somos um presente de Deus a Jesus. Você imagina que presente lindo. Às vezes chegamos como aquele presente que veio, né, mal embalado, amassado. Mas o Senhor nos conserta. Essa que é a verdade. E o Senhor, quando Ele nos recebe como seus filhos, é o Pai que dá ao Filho. E Ele diz isso, e diz claramente, todo aquele que o Pai me der, esse vem a mim. Então o fato de você estar aqui hoje, de nós estarmos aqui hoje, juntos, reunidos aqui no nome de Jesus Cristo, até mesmo o desejo de louvar ao Senhor, cantar um louvor lá, isso não vem de você, tenha certeza. A gente por si só, o homem por si só, ele é mau, porque opera a velha natureza, e quando decidimos fazer algo para o Senhor, aquilo ali, o Espírito Santo já está fazendo isso dentro de nós. Mas, continuando no nosso texto, meus amados e queridos irmãos, o quão é importante para nós ouvirmos a palavra de Deus.
quanta diferença faz em nós ouvirmos a palavra do Senhor. Nós vemos o Senhor, ele dizendo, no livro do Apocalipse, no capítulo de... Ele diz, desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas. O Senhor, ele diz, no livro Deuteronômio também, ali há bênçãos sobre a nossa vida, quando nós ouvimos a voz de Deus. E bênçãos sem medida sobre a vida daquele que ouve a voz do Senhor. No capítulo 28, nós vemos o Senhor dizendo, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. E ele vai dizendo a sorte de bênção que virá sobre ele, sobre aquele que ouve. Então, através de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós ouvirmos a voz do Senhor, e não apenas ouvir, como vamos dizer, a gente vai a um culto, num templo, um culto como estamos aqui, ouvimos a palavra de Deus e saímos dali, pegamos aquilo ali como se dispensássemos. Apenas ali naquele momento foi aquela palavra, nós ouvimos, nós meditamos ali e saiu dali, pronto, acabou. Fechamos a nossa Bíblia, aí nós vamos viver a nossa vida e não nos lembramos daquilo mais. Mas é muito importante para nós, quando ouvimos a palavra de Deus, seja em uma pregação na igreja, seja no aplicativo, seja numa mensagem que nós lemos na nossa casa, na palavra do Senhor. Quando nós meditamos, olhamos a Bíblia Sagrada e meditamos ali, o Espírito Santo fala conosco e nós continuamos pensando naquilo, meditando, refletindo sobre os pontos que ali o Senhor nos fez entender. Porque muitas vezes, amados, muitas coisas na nossa vida, às vezes não vão bem, não é porque o Senhor é mau, não é porque nós nascemos para sofrer, como muitas vezes o homem diz quando não tem Deus. E às vezes alguns, até mesmo depois de já ter feito uma aliança com Deus, dizem isso. Parece que eu nasci para sofrer, parece que nada dá certo na minha vida, mas que coisa! Aonde está Deus? Por que eu sofro tanto? Meus queridos e amados irmãos, e às vezes é porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Às vezes é porque não estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Às vezes é porque não estamos guardando a voz do Senhor, guardando a palavra de Deus. Porque Ele promete bênçãos sobre a nossa vida. Quando nós ouvimos e guardamos a sua palavra e obedecemos os seus mandamentos. Há uma sorte de bênção muito grande em todas as áreas da vida. O Senhor, Ele promete abençoar o lar, Ele promete abençoar a família, Ele promete abençoar os negócios. Aí Ele diz que tudo aquilo onde que nós botarmos a nossa mão, aquilo se tornará em bênção. Quando nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Aleluia. E nós vimos ali no livro de Deuteronômio, o Senhor falando sobre as bênçãos que vêm sobre a nossa vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. E ele chega a dizer que todos aqueles que vierem contra nós, que se levantarem contra nós para nos perseguir, para nos afrontar, para tentar nos destruir, perdão. O Senhor, ele diz que por um caminho eles virão, mas por 7 caminhos eles fugirão de diante de nós. Glórias a Deus. E uma bênção parecida com esta está também registrada no livro dos Salmos, no Salmo 81, versículo de número 14. Salmo 81, 14, ele diz: em breve
eu abateria os seus inimigos, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Isso ele diz no versículo 3, ele diz: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que o aborrecem, o Senhor se sujeitariam a ele, e assim permaneceriam eternamente. Eu te sustentaria com trigo mais fino, e te fartaria com mel, aleluia, com mel saído da rocha. Meu Deus do céu. Meu Deus, é para nós pegar a Bíblia Sagrada e ficar com ela aberta nos nossos olhos dia e noite. Mas como não podemos, não temos como fazer isso, é para nós meditarmos na palavra do Senhor sem cessar. Sem cessar. É fazer como está escrito no livro de Levítico, que diz que o pai deve andar com o filho falando da palavra de Deus, andando pelo caminho, deitado na cama, onde tiver, está falando da palavra do Senhor. Está meditando nas coisas de Deus, está meditando na palavra do Senhor, porque é muita bênção. É muita bênção sobre a vida daquele que ouve a palavra de contrapartida. No mesmo Deuteronômio 28, versículo 15, Deuteronômio 28, 15, diz: se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições. Meus amados, é como de alguém na nossa vida, e muitas vezes nós ficamos assim, sem saber por que está acontecendo. É que muitas vezes não, o Senhor está falando e aquela, como se diz, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não está gerando temor no coração. Não está não está tendo sensibilidade à voz de Deus. Não está tendo sensibilidade. Às vezes o coração parece que está como uma terra batida onde que não penetra mais água. Mas nós ouvimos o Senhor dizendo no versículo de número 14 do Salmo 81. E ele fala como se, assim como Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele olha assim de longe e vê a cidade e ele começa a chorar dizendo: ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. E se nós formos fazer uma conjectura,
grotesca, nós vamos dizer que a gente é como se estivéssemos vendo o Senhor de cabeça baixa e o povo tivesse ouvido a minha. Falando com uma presteza. Isso. Um dos tais, né, que é aquele que estava à porta do templo, no capítulo 3 do livro de Atos, quando o Pedro e João, essa alegria de louvando o seu nome. Para ouvirmos e entendermos a sua voz, e mais do que isso, pedir a Ele graça para guardar a sua palavra.
porque precisamos da graça de Deus, da graça do Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. Se ouvir quando o profeta diz para ouvirmos a palavra do Senhor, esse ouvir quando o Senhor próprio diz: se o meu povo tivesse ouvido, não é o ouvir de ouvir, é o ouvir de guardar, né? Não é ouvir de dizer: eu estou escutando, mas não estou ouvindo. É, é, sempre a gente ouvia, né, os pais dizer: você não quis me ouvir, né? Quantas vezes às vezes alguém nos dá um conselho ou nos dá uma opinião a respeito de uma determinada são elas que de mim testificam. E a palavra do Senhor seja